Bem-vindo ao nosso canal de terror, onde o medo ganha vida. Descubra mistérios sombrios, lendas urbanas, casos sobrenaturais e histórias arrepiantes. Se você é fã de suspense e horror psicológico, inscreva-se e prepare-se para o desconhecido. Cuidado, nada é o que parece. O Dia dos Namorados é uma data marcada por lembranças intensas, promessas sussurradas e emoções à flor da pele, mas nem sempre o amor termina quando a vida acaba. Nesta coletânea, 10 pessoas compartilham experiências reais vividas nesse dia tão simbólico, encontros que desafiam a lógica, aparições inesperadas, sinais do além e sentimentos que insistem em permanecer, mesmo depois da morte. Porque, para alguns, o amor continua, esteja a pessoa entre nós ou não. Mateus sempre foi viciado em exposição. Tudo com ele virava conteúdo. Nossos cafés da manhã viravam reels, nossas brigas viravam indiretas, nossos beijos eram medidos por quantas curtidas recebiam. Ele dizia que amor de verdade precisava de plateia. E eu só queria paz. Terminamos numa discussão amarga, depois que ele postou uma foto minha chorando, com a legenda "Quem ama, sofre". Aquilo foi o fim. Ele sumiu por alguns dias. Nenhuma mensagem, nenhum post. O silêncio vindo dele foi o mais estranho de tudo. No Dia dos Namorados, enquanto tentava ignorar o vazio de datas assim, recebi uma notificação. Mateus postou uma nova foto. Abri o perfil. Era uma selfie dele no topo de um prédio alto da cidade. O céu nublado ao fundo, o rosto tenso, mas forçando um sorriso. A legenda dizia: "Se não é comigo, não será com mais ninguém". A imagem seguinte, postada segundos depois, era um borrão, a silhueta dele caindo. Sem mais palavras, o perfil foi desativado minutos depois. Não pela plataforma, mas como se alguém, ou ele mesmo, o tivesse deletado com pressa. O tempo passou. O luto veio, junto com a culpa. Mas também o alívio silencioso de estar longe de alguém que confundia obsessão com amor. Até ontem. Estava deitada, quase dormindo, quando o celular vibrou. Uma notificação. Mateus te mencionou em uma foto. O sangue gelou. Aquilo era impossível. O perfil dele não existia mais. Ainda assim, lá estava a mensagem. Cliquei. A imagem carregou lentamente, como se hesitasse. Era meu quarto. Eu dormindo, virada de lado, com a luz do abajur apagada, exatamente como havia me deitado 1 hora antes. A foto só poderia ter sido tirada há minutos. Mas o que mais me paralisou foi o espelho do fundo. Lá estava ele, Mateus, sorrindo. Não um sorriso feliz, mas aquele sorriso que ele dava quando vencia uma discussão. Quando sabia que tinha ido longe demais, mas não se arrependia. As mãos dele estavam atrás do corpo, como se escondesse algo. A sombra dele parecia errada, alongada demais, tocando a minha imagem na cama. A postagem não apareceu no feed. Sumiu logo depois. Mas a notificação ficou, como uma cicatriz no visor do meu celular. Tentei dormir com as luzes acesas, mas não consegui. Hoje de manhã, encontrei meu espelho do quarto com uma nova marca. Um pequeno texto escrito com o dedo na poeira do vidro, onde antes estava apenas meu reflexo. Mais uma selfie, amor? Vitor era obcecado por música antiga. Daquelas com chiado de fundo, vozes em preto e branco, letras sentimentais demais para o gosto de hoje. Ele dizia que nascido em outra época teria sido feliz. Talvez dançando no salão, de terno e sapato brilhando, cantando Frank Sinatra no microfone grande demais. No nosso primeiro Dia dos Namorados, ele me deu uma vitrola retrô, azul claro, com detalhes dourados, junto, um disco só nosso. Ele mesmo gravou a faixa, uma canção romântica torta, desafinada, cheia de versos bregas que ele compôs com orgulho. A música era horrível, mas tão honesta, tão dele,
que eu me apaixonei de novo só de ouvir. 2 anos depois, ele morreu dormindo ao meu lado. Sem aviso. Sem despedida. Um problema cardíaco raro, disseram. Silencioso. Letal. Então, como lembrança, guardei a vitrola. O disco ficou intocado dentro da capa, como se tocar aquela música sem ele fosse profanar alguma coisa. Mas este ano, no silêncio da noite do Dia dos Namorados, a saudade apertou de um jeito diferente. O tipo de dor que sufoca em silêncio. Pensei que ouvir a música dele fosse como ouvir um eco da nossa felicidade, mesmo que por 2 minutos. Coloquei o disco, abaixei a agulha. Só que, em vez dos primeiros acordes desafinados, ouvi a voz dele. Volta para mim. A voz estava rouca, trêmula, mais baixa do que qualquer gravação. Volta logo, antes que eu precise te buscar. Congelada, fiquei encarando a vitrola. O disco girava, mas a agulha tremia como se estivesse passando por algo que não estava ali antes. Tentei desligar, girar o botão, arrancar a agulha. Nada adiantava. A música não tocava, só a voz dele, repetindo a mesma frase, num sussurro cada vez mais urgente, mais frio. Volta para mim. Olhei para a sala ao redor, procurando alguma explicação. Foi então que notei o espelho. Fica de frente para a vitrola, pendurado acima do aparador. No reflexo, vi meu próprio rosto. E atrás de mim, por um instante, alguém parado. Não gritei. Não consegui. Era ele. Ou algo que usava a imagem dele. Pálido. Com os olhos escuros demais. Fundos demais. Me observando. A cabeça inclinada como se esperasse uma resposta. Pisquei. O reflexo sumiu. A vitrola parou. O disco ficou mudo. Mas quando me aproximei para guardá-lo, percebi que havia algo riscado nele com alguma lâmina fina entre os sulcos. Não me faça buscar você. Terminei com Diego na véspera do Dia dos Namorados. Ele chorou. Implorou. Disse que eu era tudo que ele tinha. Que não sabia como continuar sem mim. Mas eu já não sentia mais nada. A culpa roía um pouco por dentro, claro. Ninguém gosta de ver alguém despedaçado. Ainda assim, eu fui embora. Disse que era melhor assim. Que ele merecia alguém que o amasse de verdade. Palavras vazias, ditas com pressa, como quem quer sair de uma casa em chamas sem olhar para trás. No dia seguinte, ao chegar do trabalho, encontrei um envelope vermelho na caixa de correio. Dentro havia um cartão com a nossa foto favorita, aquela tirada numa viagem para Campos, quando ainda éramos felizes. E um bilhete, escrito com a letra dele inconfundível. Mesmo separados, estaremos juntos, sempre. Na hora pensei que ele tinha enviado antes do término. Algo planejado, programado para chegar no Dia dos Namorados. Fiquei mexida. Por um momento, quase me arrependi. Mas a culpa se transformou em algo muito pior quando, naquela mesma tarde, recebi uma ligação da mãe dele. Diego estava morto. Tinha se enforcado no próprio quarto. O corpo foi encontrado com aquele mesmo cartão nas mãos. O mesma foto, mesma mensagem, mesmo papel. Só que havia um detalhe impossível de ignorar. A data de envio registrada pelos Correios era do dia seguinte à morte. Desde dessa data, todos os anos, no mesmo dia 12 de junho, recebo o mesmo cartão. Envelopes idênticos, sem remetente. A mesma caligrafia. A mesma mensagem. Mesmo separados, estaremos juntos. Sempre. Mas a foto muda. No primeiro ano, ainda éramos nós dois. A imagem estava um pouco desbotada como uma cópia antiga. No segundo, ele já parecia mais distante, desfocado. No terceiro, ele não estava mais. Só eu. Sozinha, parada diante da mesma paisagem. E neste ano, não estou totalmente sozinha. Atrás de mim, há uma sombra. Indefinida, alongada, com traços humanos demais para ser ignorada. Uma silhueta masculina, imóvel, me observando. Eu juro que aquilo não estava na foto original. Coloquei o cartão sobre a mesa.
Virei o rosto por um segundo. Quando olhei de novo, a sombra parecia mais próxima, como se tivesse se movido. Como se estivesse se aproximando de mim, pouco a pouco, a cada ano. Talvez ele tenha cumprido a promessa. Talvez mesmo separados, estejamos ficando juntos. De novo. E talvez no próximo cartão, eu não esteja mais sozinha só na foto. Meu namorado Rafael morreu em um acidente de moto no Dia dos Namorados, há 2 anos. Ele estava indo me encontrar para jantar. Nosso restaurante preferido, o mesmo onde ele me pediu em namoro. Ele nunca chegou. Lembro até hoje da ligação da polícia. Da sensação de tempo parando enquanto a voz do outro lado dizia palavras como colisão, imediata, e não resistiu. A mesa ficou posta. A vela queimou até o fim. E eu fiquei ali, sozinha, encarando a cadeira vazia à minha frente. Desde aquele ano, todo dia 12 de junho, meu celular toca às 20h13. O horário exato do acidente. Sempre do número dele. A primeira vez, pensei que fosse algum tipo de erro no sistema da operadora. Na segunda, achei que fosse algum tipo de hacker ou trote. Na terceira, desliguei o telefone. Mas as ligações continuaram. Sempre no mesmo horário. Sempre apenas uma chamada. Sempre sem mensagem, sem registro posterior. Só o número dele piscando na tela, como um lembrete cruel. Ontem, pela primeira vez, eu atendi. Meus dedos tremiam. Meu coração batia tão forte que quase não ouvia a voz. Mas ela estava lá. Baixa. Rouca. Reconhecível. A voz do Rafael. Você devia ter vindo comigo. Ele disse. Foi só isso. Depois, silêncio. E a ligação caiu. Passei a noite em claro, encarando a escuridão, com a voz dele ecoando dentro de mim. Você devia ter vindo comigo. Fiquei me perguntando o que aquilo queria dizer. Culpa? Lamento? Um aviso? Hoje de manhã fui ao banheiro tentando não pensar mais nisso. Abri a porta e senti o cheiro úmido e quente, como se alguém tivesse acabado de tomar banho. Mas eu morava sozinha. E não havia chuveiro ligado, nem toalhas molhadas. Foi então que vi. No espelho embaçado, escrito com vapor, havia uma frase. Letras tremidas, desenhadas com um dedo invisível. Ainda dá tempo. Fiquei paralisada. O vapor foi sumindo aos poucos, apagando a mensagem diante dos meus olhos, como se nunca tivesse estado ali. Mas eu vi-o. Eu sei o que vi. E agora não consigo parar de pensar no que ele quis dizer. Ainda dá tempo. De quê? De ir com ele? No Dia dos Namorados do ano passado, eu deixei flores na porta da casa da minha ex-namorada Ana. Rosas vermelhas do tipo que ela mais gostava. Com pétalas quase negras nas bordas e um perfume intenso, doce demais para ser natural. Mesmo separados, eu ainda a amava. Ela tinha terminado comigo 2 meses antes, dizendo que precisava de um tempo, que estava confusa. Mas algo dentro de mim não conseguia aceitar. Era como se ainda houvesse um fio invisível nos ligando. Um sussurro constante dentro da minha cabeça repetia: ela também ainda te ama. Na manhã seguinte, meu celular tocou cedo demais. Era a mãe da Ana. A voz dela estava trêmula, afogada em soluços. Ana tinha morrido. Durante a madrugada. Sozinha, no próprio quarto. Ela foi encontrada deitada na cama, o olhar perdido no teto, com um pequeno bilhete apertado nas mãos. Nele havia apenas uma frase escrita com a caligrafia frágil e trêmula que eu conhecia tão bem. Ele ainda me ama. Eu sei. Fiquei em choque. Por dias, não consegui pensar em mais nada. Era coincidência? Ou ela sentiu minha presença? Soube das flores, mesmo antes de morrer. A lembrança daquele bilhete me assombrava. Comecei a evitar os lugares que frequentávamos juntos, bloqueei amigos em comum. Tentei seguir em frente. Mas a sensação de que algo não havia terminado continuava grudada em mim. Como uma presença constante, silenciosa, à espreita.
Hoje, quase um ano depois, achei que estava bem. Até sair de casa pela manhã e encontrar um buquê de flores sobre o capô do meu carro. As mesmas flores. As mesmas rosas vermelhas com bordas escuras. Sem cartão, sem fita, apenas as flores, encharcadas, como se tivessem sido arrancadas de um solo encharcado, ou de um túmulo. Quando toquei nas pétalas, senti um arrepio subir pelas costas. Estavam geladas. Não apenas frias, geladas, como se tivessem passado a noite inteira no fundo de uma cova. E pela primeira vez em meses, ouvi em minha mente aquela voz familiar, suave, triste. Eu também ainda te amo. Eu estava saindo com Elisa há pouco mais de 2 meses. Era doce, carinhosa, intensa. Daquelas pessoas que sentem tudo profundamente e se entregam rápido demais. Desde o começo, deixei claro que não queria nada sério. Ela dizia que entendia, que só queria aproveitar o tempo comigo. Mas eu percebia, no jeito como olhava, como segurava minha mão por tempo demais, que para ela já era mais. No dia dos namorados, ela me convidou para jantar. Com vela, vinho e tudo. Eu fui, mas cheguei já decidido. Não dava mais para fingir leveza numa coisa que para ela era fundo. Fui sincero. Disse que não queria compromisso, que era melhor terminar. Ela chorou. Muito. Mas antes de fechar a porta, disse com a voz trêmula: "Você não faz ideia do que está perdendo." No dia seguinte recebi a notícia. Elisa havia morrido em um acidente de carro na estrada. O carro derrapou e bateu contra uma árvore. O rádio ainda estava ligado quando os bombeiros chegaram. Tocava uma música antiga melancólica, uma que ela dizia ser a trilha sonora dela comigo. Desde então, todo dia 12 de junho, o mesmo número desconhecido me liga. Sempre às 21h13, horário exato em que aconteceu o acidente. Eu nunca atendia, mas ouvia. E a música estava lá, de novo. A mesma faixa, tocando baixinho, como se o rádio do carro dela ainda estivesse tentando alcançar alguém. Ontem, criei coragem e atendi. No início, só o som da música. Depois, um chiado sutil. Respiração. E então uma voz, sussurrada como se estivesse colada ao fone. "Agora somos eternos." Desliguei na hora. Passei o resto da noite acordado, andando de um lado para o outro, tentando convencer a mim mesmo de que era alguma brincadeira doentia. Hoje de manhã, tentei sair para trabalhar. Entrei no carro. Girei a chave. Nada. O motor estava morto como se tivesse sido drenado. Foi aí que vi. No espelho retrovisor havia algo escrito com o dedo, como em vidro embaçado, mas não havia umidade nenhuma no carro. As letras tremiam tortas como se desenhadas com pressa. Pronto para dar uma volta? Olhei em volta, assustado. O banco do passageiro parecia afundado, como se alguém estivesse sentado ali. E então, sem eu tocar em nada, o rádio ligou. A música começou a tocar. A mesma, sempre a mesma. E atrás dela, entre as notas tristes, ouvi a respiração. Esperando. Como se ela estivesse me dando uma última chance. Ou como se já tivesse decidido que eu não ia mais dirigir esse carro sozinho. Namorei a Júlia por pouco mais de 1 ano. Foi intenso, como só amores de verdade são. Daqueles que preenchem o peito e deixam marcas que o tempo não apaga. Mas também foi difícil. As brigas, os silêncios prolongados, as inseguranças. Até que terminamos, em janeiro. Ela disse que precisava ficar sozinha, resolver algumas coisas. Eu aceitei, meio sem entender, esperando que um dia ela voltasse. Mas ela nunca voltou. Mesmo assim, nunca consegui esquecê-la. No dia dos namorados, fiquei olhando para a tela do celular por horas. O nome dela ainda estava ali, entre os contatos favoritos. Como se nunca tivesse saído da minha vida. Escrevi uma mensagem simples. Nada forçado. Só o que eu realmente sentia. Feliz Dia dos Namorados.
Ainda te amo. Pensei em apagar, mas enviei. Por impulso. Por saudade. 5 minutos depois, o celular vibrou. Uma resposta. Também te amo. Vem me ver? Na hora meu coração disparou. Era a letra dela. O jeito dela escrever. Sem ponto final, direto, doce. Mas algo estava errado. Muito errado. Minutos depois, enquanto ainda encarava a mensagem, recebi uma notificação no Facebook. Um post da irmã da Júlia. Uma foto em preto e branco com flores ao redor. A legenda. Hoje faz uma semana que você se foi. A dor ainda é insuportável, mas agora você descansa. Te amamos, Júlia. O chão sumiu sob meus pés. Uma semana. Ela tinha morrido. De câncer. Uma batalha silenciosa que ela nunca contou para ninguém. Nem para mim. Corri até meu amigo, mostrei a mensagem. Ele viu. Leu em voz alta. Ficamos ali em silêncio, tentando entender. Mas quando voltei ao meu celular, a mensagem tinha sumido. No lugar, apenas uma notificação estranha. Algo que não parecia vir de nenhum aplicativo conhecido. Apareceu na parte superior da tela, com fundo preto e letras brancas. Entregue à meia-noite, 12 de junho. Cemitério Jardim da Paz. Tentei clicar, mas sumiu. Olhei o relógio. 23h47. O Jardim da Paz ficava a poucos minutos de onde eu morava. E agora estou aqui no carro, parado em frente aos portões fechados do cemitério. O rádio não funciona. O celular perdeu o sinal. Mas há algo mais. Lá dentro, entre as lápides cobertas pela névoa da madrugada, uma silhueta, parada, imóvel, como se estivesse me esperando. E talvez esteja mesmo. Namorei Clara por 3 anos. Ela era sensível e intensa, cheia de pequenos rituais para mostrar amor. Bilhetes deixados na minha carteira, flores escondidas no travesseiro, jantares preparados com todo cuidado mesmo em dias comuns. Mas talvez fosse intensidade demais. Ou talvez eu só fosse fraco. No dia dos namorados, ela me esperava com um sorriso cansado e a cozinha quente pelo vapor do forno havia passado horas preparando tudo. Frango assado, vinho, música ambiente. Eu vi tudo isso quando entrei, e mesmo assim, disse que não dava mais, que queria terminar. Não esperei o jantar, nem esperei que ela processasse. Apenas deixei as palavras no ar como facas e fui embora. Covarde, rápido, silencioso. 2 horas depois, ela me ligou. A voz dela tremia. Chorava como quem se despedaçava por dentro. Pediu que eu voltasse. Disse que a comida estava pronta, que ainda podíamos fingir só por uma noite. Eu desliguei. Achei que seria melhor assim, que ela ia superar, que era só drama. Na manhã seguinte, Clara foi encontrada morta. No apartamento ainda quente pelo cheiro do frango. A mesa posta intacta. As velas queimadas até a base. O vinho aberto, sem um gole tomado. Ela cortou os pulsos com a faca da cozinha. Aquela que eu mesmo dei de presente num Natal qualquer. Desde então, todo 12 de junho, acordo com o mesmo cheiro invadindo o apartamento, frango assado, levemente apimentado com alecrim. O cheiro é tão real que sinto salivar, mesmo sabendo o que ele significa. E às 21 horas, sempre às 21 horas, a hora exata em que desliguei o telefone naquela noite, a campainha toca. Não uma notificação de entrega, não um alarme do celular. É a campainha real. Um som claro, estridente. Mas nunca há ninguém. Hoje, resolvi olhar pelo olho mágico. O corredor vazio, como sempre. Mas algo me inquietava. Uma sensação no ar, como se houvesse alguém muito próximo da porta, respirando, mas invisível. Mesmo assim, abri. E ali estavam eles. No chão do corredor, bem diante da minha porta, 2 pratos brancos, perfeitamente postos. Um garfo e uma faca em cada, alinhados. Guardanapos de tecido. No centro, 2 velas acesas, protegidas do vento por taças viradas. E sobre os pratos, frango assado, com alecrim.
quente, fumegando. De repente o corredor pareceu mais frio, o silêncio mais denso. Olhei para dentro e por um instante, apenas um piscar. Juro que vi Clara na mesa da minha sala, sentada, sorrindo com tristeza, esperando que eu me sente. O jantar nunca foi servido naquela noite, mas parece que a cada ano ela tenta de novo. E eu não sei por quanto tempo mais vou resistir. Amanda sempre usava o mesmo perfume, um aroma doce, quase infantil, com um fundo enjoativo de baunilha. Eu brincava que bastava um borrifo para ela chegar 2 minutos antes do corpo. Depois que terminamos, comecei a evitar shoppings, cafés, até farmácias, qualquer lugar onde alguém pudesse estar usando algo parecido. Era como ser perseguido por um fantasma invisível. No dia dos namorados, exatamente às 18 horas, recebi uma notificação no celular. Amanda marcou você em uma lembrança. O coração quase parou. O perfil dela estava desativado desde o nosso término, e eu sabia que ela não usava mais as redes. A foto era antiga, tirada por ela no espelho do meu quarto. Nós dois deitados sorrindo, ela segurando meu rosto com uma das mãos. A legenda, escrita no estilo melodramático que ela adorava, dizia: "Um dia você vai voltar, mesmo que eu tenha que te buscar." Deixei o celular de lado e tentei ignorar. Mas naquela noite, acordei. Era por volta das 3 horas da manhã. Estava tudo escuro. E o cheiro. Aquele cheiro. O perfume dela preenchia o quarto. Não como uma lembrança leve, mas como se alguém tivesse acabado de borrifar aos pés da minha cama. Era sufocante, enjoativo, intenso demais para ser imaginação. Levantei assustado, tateando o interruptor. Quando acendi a luz, dei um passo para trás. No espelho do guarda-roupa, com uma escrita trêmula e irregular feita com batom vermelho, lia-se: "Você é meu, só meu." Reconheci o batom. Era o mesmo que ela sempre usava. O mesmo que ela deixava nas minhas camisetas sem perceber. Só que ele estava derretido como se tivesse sido exposto ao fogo. Tentei entender, racionalizar, até receber a mensagem da irmã dela no dia seguinte. Amanda tinha morrido há uma semana, presa em um incêndio no antigo apartamento. Não conseguiram identificar o corpo de imediato. Os pertences estavam carbonizados, menos um batom vermelho intacto, encontrado perto da cama. Desde que soube de sua morte, o perfume aparece. Toda noite, sempre no mesmo horário. E ontem, pela primeira vez, ouvi algo. Uma voz baixa, quase sussurrando atrás de mim: "Sente saudade de mim agora?" No último dia dos namorados, cheguei em casa cansada, tentando ignorar a data. Desde que Leandro morreu, esse dia passou a ser um lembrete doloroso, um eco do que tivemos. E do que perdi. Não costumo celebrar mais nada desde então. Só queria tomar um banho quente, jantar qualquer coisa e dormir. Mas, ao entrar no quarto, parei. Ali, sobre a minha cama, havia uma pequena caixinha de presente. Preta, com uma fita vermelha amarrada com um laço frouxo, exatamente como as que Leandro usava quando preparava surpresas para mim. Senti um calafrio. Me aproximei devagar, como se algo dentro de mim soubesse que havia algo errado. Abri a caixa com as mãos trêmulas. Lá dentro estava o colar de prata com pingente de coração que ele me deu no nosso primeiro aniversário de namoro. Um presente simples, mas carregado de lembranças. Ele disse na época que aquele colar era uma promessa de cuidado, de amor eterno. Mas Leandro estava morto. Ele tirou a própria vida 3 anos atrás, pulando da ponte onde costumávamos ver o pôr do sol. O mesmo lugar onde, em nossa última conversa, ele implorou para que eu não terminasse com ele. Disse que sem mim tudo perdia o sentido. Eu não acreditei que ele fosse capaz de algo tão definitivo. Achei que era chantagem emocional. Disse que precisava seguir em frente. O colar em minhas mãos estava frio, mais do que deveria, e sujo, mas não com terra ou poeira de algo antigo. Ele estava manchado com sangue seco.
O cheiro metálico era inconfundível. Uma mancha escura escorria da corrente até o fundo da caixinha. Meu estômago revirou. Joguei o colar longe e me virei para pegá-lo e jogar no lixo. Foi quando a luz do quarto começou a piscar. 3 vezes, depois ficou fraca. E então, ouvi a voz dele. Leandro. Não uma lembrança, não um pensamento. Uma voz real, baixa, rouca, sussurrando rente ao meu ouvido como se ele estivesse bem atrás de mim. Você prometeu que nunca me deixaria. O ar sumiu dos meus pulmões. Senti algo gelado escorregar pela minha nuca, como um dedo fantasma. Quando me virei, não havia ninguém. Mas o colar estava de volta. Sobre a cama, aberto. E agora, no lugar do pingente, pendia uma aliança fina, enferrujada, com meu nome gravado por dentro. Olá, eu sou Clá. Uma história intrigante, não é? Mas, e se fosse real? Lembre-se, ao cair da noite, nunca abaixe a guarda. Mantenha os olhos abertos, pois o perigo pode estar à espreita onde menos se espera. Sua segurança é crucial para nós, nossos preciosos telespectadores. Proteja-se. Ah, e claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que podem ser apenas ficção, ou talvez não.